A vida é uma sombra que passa, uma história curta contada por um louco, cheia de sons e de fúria, significando nada. Esta famosa frase foi posta na boca de um príncipe, de um rei cruel, chamado Macbeth, por Shakespeare, na peça que tem esse nome, Macbeth. Este rei cruel, tirano, sanguinário, que conquistou o poder pela violência, ele recebe a notícia que sua esposa, Lady Macbeth, havia morrido em combate e seu exército estava destruído, porque ele também acabara, por sua vez, de perder uma batalha concomitantemente com esta batalha perdida pela sua esposa, que conduzia parte do seu exército. Portanto, ele estava derrotado, e aí expressa esta frase que, como ouvimos, ela é capaz de dar, pela genialidade do escritor, esta falta de sentido que a racionalidade humana tem acerca da sua existência. Nós, seres humanos, somos incapazes de obter as respostas mais importantes do sentido da nossa vida. De onde viemos, para onde vamos, e por que estamos caminhando, por que estamos viajando, por que estamos nessa passagem, né, desta curta vida. Se nós não somos capazes, por si só, de explicar o mundo, a resposta mais convincente que a história construiu é aquela que lança a mão da existência de um ser superior, de deuses ou de um Deus capaz de dar sentido a esta nossa trajetória aqui na Terra. A religião, portanto, ela é constituinte de todas as sociedades e ela é presente mais ou menos em todas as sociedades. É claro que em alguns momentos essa presença se torna mais dramática, às vezes se torna trágica e às vezes é uma presença que é incorporada na convivência da pluralidade das sociedades. Quanto mais há variedades de religiões, quanto mais há tolerância de uns para com os outros, melhor se vive, menos dramaticidade, inexistente a tragédia nas relações entre os integrantes de uma sociedade. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, e que muitas e muitas vezes um processo que se inicia de tolerância vai aos poucos se transformando em algo prejudicial à convivência. Temos inúmeros relatos, no passado e agora, no presente, ainda no mundo em que vivemos. O Brasil não é um país ausente dessa história ocidental, dessa história, não é, do cristianismo, que é uma das religiões mais importantes do mundo, e que, portanto, pode viveu já no passado algumas vezes momentos de tragédia, momentos de dramaticidade, e pode viver no futuro, infelizmente, situações como esta. No momento, no último período, vivemos uma certa tolerância. A nossa Constituição de 1988, ela apregoa, ela anuncia, ela pretende estabelecer, tem uma intenção de que haja a tolerância entre todos aqueles que vivem no nosso território, que você possa professar qualquer religião e, inclusive, não professar nenhuma. Todos devem ser tratados pelo governo com igualdade, independentemente, portanto, de qualquer religião ou da ausência de religião. Este é um dos ideais do iluminismo, da sociedade moderna, não é? Os chamados autores iluministas apregoavam isto, né? Voltaire, um dos maiores, um dos mais famosos iluministas, tem até um tratado pela tolerância que começa, que, digamos assim, debate, antes de tudo, a tolerância religiosa. A possibilidade de conviverem naquela época protestantes e católicos, que era um dos grandes problemas que a Europa vivia no século
XVIII, depois isto vai se prolongar no século XIX. Hoje, aqui no Brasil, a grande maioria das pessoas, elas são cristãs. Mas, dentre esse grande ramo religioso, ou dentro deste ramo religioso, desta religião, cristianismo, existem diversas vertentes. E uma delas está crescendo claramente, está aumentando o número de seguidores, chamado pentecostalismo, um tipo de protestantismo que tem características próprias e que aqui no Brasil é tardio, ou seja, não chegou com os europeus no início da colonização, foram os católicos que colonizaram o nosso território. O cristianismo ingressou no Brasil, portanto, pelo catolicismo. Depois chegou o protestantismo, de Lutero, Calvino. Depois uma onda de algum tipo de protestantismo vindo dos Estados Unidos, até que se chegou, desde o início do século passado, a esta situação de ingresso no nosso território de correntes, de vertentes, que se autodenominam evangélicas, né, mas que os estudiosos de fora chamam de pentecostalismo por conta da relação com aquele fenômeno bíblico Pentecostes e diversas maneiras de se expressarem no culto ao Deus que é de todos os cristãos e a relação principalmente com o Novo e o Velho Testamento. Há uma interpretação mais literal daquilo que está na Bíblia, uma tentativa de viver de acordo com esses preceitos bíblicos. E dentro deste grupo, que hoje soma mais ou menos 30% da população brasileira, no momento, e tende a crescer mais, haverá um momento que provavelmente será o hegemônico, o predominante, com mais de 50% da população brasileira, se for nessa tendência. Dentro desse grupo existem alguns fundamentalistas que apregoam não só a possibilidade de manterem esta religião, mas inclusive de impor esta religião aos demais. É um grupo pequeno, mas é um grupo que merece atenção porque todos os problemas de conflitos religiosos existentes na humanidade, elas começaram assim, com o radicalismo de alguns, que foi sendo tolerado pelo grupo majoritário daquela corrente, e foi crescendo ao ponto de se impor. Fundamentalismo islâmico, quando acontece, o islamismo é uma religião bastante tolerante, mas existe um grupo radical em todas as vertentes, as diversas vertentes do islamismo, e assim sucessivamente, em todas as religiões, assim acontece em todas as religiões existentes no planeta. No Brasil, este grupo começa a exercer um poder com essa perspectiva, almeja impor algumas coisas no cenário da República Brasileira. Expressões do tipo que a Bíblia é mais importante que a Constituição, entre a Constituição e a Bíblia, eu fico com a Bíblia, entre as leis de Deus e as leis humanas, eu fico com as leis de Deus, entre seguir o que o governo determina e seguir o que a lei religiosa determina, eu sigo a lei religiosa, isto que é um falso dilema para o cristianismo tolerante, porque há uma expressão atribuída ao próprio Jesus Cristo de que é necessário dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essa palavra é usada constantemente por aqueles que apregoam que nós temos que distinguir a nossa relação com a divindade, a nossa religiosidade, da nossa vida pública, da nossa relação com os governos. Uma coisa é a lei na terra, de convivência de iguais, outra coisa é as leis religiosas, que nós, então, devemos de cumprir numa relação nossa com a ideia religiosa. Isto é um viés predominante ainda em todas as vertentes cristãs, é o viés tolerante.
Mas há um grupo, né, e esse grupo ele se esforça para se expressar, para crescer, para adquirir poder, que apregoa a necessidade de radicalizar. Esse grupo tensiona permanentemente a nossa república, e isto é um problema que nós precisaremos, cedo ou tarde, tentar enfrentar. Como enfrentar isto? Não existe nenhuma forma para se enfrentar isto, porque racionalmente a gente não consegue convencer uma pessoa que tomou uma decisão por uma opção emocional, religiosa, de que é preciso tolerar o outro. Esta é uma questão muito difícil e é uma questão que certamente vai perturbar o cenário brasileiro pelo próximo período. O Brasil tem muitos problemas. O Brasil tem o problema da pobreza, o Brasil tem o problema da desigualdade, o Brasil tem o problema da corrupção, o Brasil tem o problema da falta de qualificação de cultura, o Brasil tem o problema de determinados estamentos, como é o caso do estamento militar, e o Brasil tem este problema que precisa ser posto na mesa, debatido e considerado por todos que intervêm na vida nacional. O Brasil tem uma questão religiosa. Não adianta nós escondermos isto. Não adianta nós mentirmos para nós mesmos. O Brasil precisa considerar isto, precisa negociar, precisa debater, precisa entender, precisa estar alerta para que isso não se transforme ali adiante numa situação insuportável ao ponto de estourar uma guerra civil por questões religiosas no país. No início do século, o senador Pedro Simon fazia grandes discursos, um grande tribuno. Ele estava falando sobre os problemas do Brasil e daqui a pouco ele disse: porque é só que falta no Brasil ainda nós temos uma guerra civil religiosa. Como quem diz assim, surgiu um problema de que alguém fez uma manifestação religiosa mais forte, foi aqueles momentos em que houve uma discussão entre a Igreja Universal e a Igreja Católica, porque lá na fronteira alguém deu um pontapé numa imagem de uma santa, foi um membro dessa religião da Igreja Universal que deu esse pontapé, foi um caso isolado, mas enfim, suscitou todo um debate, e aí o Simão falou, o que nós não podemos é trazer para o nosso país esse tema, porque é só que falta nós temos uma guerra religiosa no país. Desgraçadamente nós temos isso. Pois olha, senador Simão, nós precisamos pensar seriamente neste cenário como um cenário possível no futuro, dado o estado das coisas. Muito significativo, muito importante, muito sério isto. Precisamos todos discutir, tentar conviver. Aqueles que têm esta ou aquela religião, aqueles que não têm nenhuma religião, todos deveriam de ter lugar para existir e a capacidade de tolerar a existência dos outros. Vida longa àqueles que sonham com uma sociedade tolerante em todos os sentidos e, portanto, principalmente no sentido religioso.